Olá, o programa Paraná História e Sabores está começando e hoje vamos falar da cultura e da gastronomia afro-brasileira, uma culinária repleta de simbolismos e que está bastante ligada à religião. A gente começa o programa hoje falando um pouco mais sobre a história e a gastronomia afro e essas influências na nossa cultura aqui no Brasil. Para falar mais sobre o assunto, recebo aqui o professor Otávio Luiz, professor da Universidade Federal aqui do Paraná. Professor, o senhor conhece bastante, né, da história, da cultura afro e das influências aqui no Brasil. Olha, se eu conheço bastante, eu não sei, mas eu trabalho com história da África e trabalho também com história da alimentação, né? Então eu gosto de tentar juntar esses dois assuntos e perceber como que a gastronomia, os ingredientes, os pratos, enfim, eles contam uma história, né? E eu acho que no caso do Brasil, a gente consegue ver uma história africana também sendo contada, uma história afro-brasileira, não é? E a gente pode então pensar vários assuntos com relação a esses dois temas que são temas de interesses meus. Quando é que a cultura afro, a gastronomia afro, começa a influenciar a nossa cultura aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente pode perceber ondas ao longo de séculos, mas uma resposta simples seria desde sempre, né? Desde o século XVI, que é quando o país Brasil começa a ganhar essa imagem que ele tem hoje, ainda como colônia portuguesa, a gente já tem a presença de pessoas que foram escravizadas e traficadas no Brasil da África, né? E desde então, desse momento, a gente começa a perceber que essa população que foi retirada da África, ela passa a construir o Brasil também, né? Então, no século XVI, um aumento muito mais no século XVII, no século XVIII, no século XIX, até basicamente hoje, né? Então, na verdade, falar de história do Brasil significa falar também da população afro-brasileira, né? Eu não acho que seja possível pensar a construção desse país no seu sentido histórico, no seu sentido identitário, no seu sentido gastronômico, sem que a gente leve em consideração essa presença, né, e esse contato que acontece desde os tempos mais antigos aqui no Brasil. Professor, e que pratos que a gente encontra aqui que você pode dizer que tem essa influência da cultura africana? Eu gosto de lembrar que a gente, quando fala de comida, de ingredientes, de pratos, a gente está contando sobre histórias, né? E essas histórias nunca são muito simples, elas nunca são diretas, elas sempre são construídas de maneira muito interativa. Então, a gente acaba não tendo, assim, uma facilidade muito grande para falar foi esse prato, foi dessa forma, mas a gente consegue ver coisas se construindo, não é? Então, de início, a gente teve, claro, a presença de ingredientes tipicamente brasileiros, mandioca, por exemplo, frutas, interagindo entre alimentos que eram trazidos pelos portugueses e alimentos que eram trazidos pelas populações africanas também, né? E aí, nessa interação, a gente vai vendo alguns pratos serem construídos ao longo de muito tempo. Mas eu diria que a gente consegue perceber, historicamente, alguns pratos que podem talvez não ser os mais antigos, mas são aqueles que representam um pouco essa identidade, né? Por exemplo, pratos que levam azeite de dendê. Dendê é uma árvore, o dendezeiro é uma árvore africana, e ela é fundamental para várias culturas africanas, em especial essas que constroem as populações que vêm para o Brasil. Então, pratos que levam dendê costumam provavelmente ser imaginados como pratos muito antigos, né? Pratos que sobreviveram a períodos muito difíceis da história dessa presença negra no Brasil, né? Ao período de escravidão e que acabaram se popularizando. Então, a gente tem aqueles pratos clássicos como o vatapá, o acarajé, né? Que certamente tem esse traço histórico, eles devem ser muito antigos, eles se relacionam com culturas africanas e hoje, né, são pratos afro-brasileiros. Tem alguns pratos, a gente conversava nos bastidores, você me falou de pratos que eu jamais imaginaria que tem influência da cultura afro, né? Doces. Que outros pratos o senhor citaria? É interessante pensar nisso, né? Porque se a gente volta alguns séculos na história do Brasil e pensa, por exemplo, os períodos do século XIX, 1800, 1700, em que as casas grandes ou as pessoas ricas dos centros urbanos, que eram brancas, né? Elas construíram uma alta gastronomia
com influência francesa, enfim, mas nas cozinhas a gente costumava ter mulheres negras, né? E existem muitas pesquisas sendo feitas hoje, inclusive, contando a história dessas cozinheiras negras que eram escravizadas ou eram livres, mas eram mulheres negras que ficavam nesses espaços da cozinha. A cozinha sempre foi um espaço meio subalterno nesse período da história do Brasil. Então, mesmo pratos que não eram de origem africana, acabaram tendo a preparação influenciada, né, por cozinheiras negras, por cozinheiras africanas, por cozinheiras afro-brasileiras. E eu gosto de lembrar, por exemplo, o quindim, que é um doce que a gente associa à cozinha europeia, né? Mas ele é feito à base, claro, do açúcar, que era um dos produtos importantes da história do Brasil. E quando essas cozinheiras preparavam esses doces, quindim, entre outros, enfim, elas traziam algumas influências dos doces que eram comidas oferecidas em religiões afro na África, né? Então, alguns desses pontos acabam entrando em vários alimentos que a gente consome no Brasil, né? Mas acho que talvez o quindim seja um dos mais chamativos, mas outros como cocada, a gente pode pensar também na pamonha, por exemplo, que o milho pode não ser esse milho que a gente tem no Brasil, não é original ou originalmente da África, mas o preparo dele acaba se ligando, né, a essa presença negra africana no Brasil. Quando a gente fala de várias etnias, que a gente já falou aqui no programa, sempre tem aquela coisa de adaptar a receita que veio de outros países para os ingredientes que estão disponíveis aqui no Brasil, né? Que aconteceu com várias etnias que a gente já mostrou aqui no programa, inclusive. É o caso da feijoada, por exemplo. Qual que é a influência, a origem da feijoada e o que ela tem a ver com a cultura afro aqui no Brasil? O caso da feijoada é um caso muito interessante, porque em termos de origem histórica, a gente tem uma boa noção de que não tem relação, não é? A gente tem na feijoada um prato que está muito mais próximo de certos pratos portugueses e franceses, como o cassoulet, por exemplo, não é? Do que a pratos que vêm de uma influência africana ou afro-brasileira. Por vários motivos, por questões culturais, por questões históricas, por questões, enfim, folclóricas até, né? Pela construção de um folclore gastronômico brasileiro, digamos assim, no século XX, acabou que a gente liga a história da feijoada à história das senzalas, imaginando que é um prato feito com restos de comida, né? Mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que até a invenção da geladeira, digamos assim, nenhuma carne é efetivamente resto, né? Então, pratos que levam carne, eles não necessariamente são pratos mais simples ou coisas assim. Eles são pratos difíceis de serem feitos, porque a carne estraga muito rápido sem os nossos métodos modernos de conservação, não é? Então a feijoada acaba entrando para a história afro-brasileira como uma espécie de anedota folclórica, né? Mas historicamente esse é um caso interessante porque a gente não tem tanto a relação, mas a gente consegue ver o porquê, né? Porque se a gente imaginar que justamente a senzala, que era o espaço onde as pessoas escravizadas acabavam ficando nessas grandes fazendas, enfim, elas tinham que sobreviver de alguma forma e sobreviviam como podiam, incluindo em termos de alimentação. Preparavam os pratos que conseguiam, tentavam plantar alguma coisa ou pegar alguma coisa e aí iam se criando pratos, né? Então, é daí que vem a história, talvez, da feijoada. Mesmo que a feijoada, especificamente, né, curiosamente, não seja um prato histórico necessariamente afro-brasileiro, digamos assim. Se quiser saber mais sobre a feijoada, também a gente já fez um programa aqui no Paraná História e Sabores sobre a feijoada especificamente. Vai lá no nosso canal do YouTube, o programa está lá, na playlist do Paraná História e Sabores, você vai encontrar o programa especial sobre a feijoada. Mas, professor, eu gostaria de perguntar qual a importância do alimento para a cultura afro e se tem a ver com religiosidade, como é que é essa relação? Essa é uma pergunta super interessante porque nos permite pensar, né, não só para a cultura afro, mas a importância do alimento para qualquer cultura, né? Eu sempre comento nas minhas aulas de história da alimentação que comer é uma experiência histórica, porque a comida, ela carrega, né, como eu acabei de comentar, traços de religiões, de histórias, de identidades, de culturas, e muitas vezes os alimentos estão ligados a religiosidades. A gente tem isso no cristianismo, a gente tem isso no judaísmo, a gente tem isso no islamismo, por exemplo, proibição de comer certos alimentos, etc. E é o mesmo com várias culturas africanas, né? Uma cultura africana muito presente no Brasil é a cultura iorubá, que é da região hoje, né, do país do Benin, da Nigéria, enfim, da costa ocidental do norte da África, ali da parte mais ao norte. E nas culturas iorubá,
a gente tem uma relação muito íntima entre oferecer comida para os deuses e espíritos que a gente chama de orixás. Né? Orixás é um termo super conhecido aqui no Brasil, justamente por conta dessa influência. Então, muitos desses pratos que a gente entende como pratos de cultura afro-brasileira, eles, na verdade, eles têm também uma origem religiosa, porque cada orixá tem, digamos, um prato cerimonial preferido. Então, certos pratos, e não são só ingredientes, são pratos completos mesmo, certos pratos são oferecidos a um determinado orixá num determinado momento ou num determinado dia. E essa influência muito íntima com a religião, ela vem ao Brasil, né? Então, a gente ainda consegue perceber isso eventualmente, né? Essa relação entre você ligar um certo prato a um certo orixá. No Brasil, acaba tendo também uma relação com os santos, por conta dos sincretismos religiosos, né? Mas a gente percebe em especial nesse ponto. Pratos que, na verdade, eles vêm do âmbito religioso. E, claro, aqui no Brasil ganham vários sentidos, né? Ganham várias novas roupagens, mas nunca perdem, talvez, essa importante, né, essência religiosa. E tem o prato, por exemplo, que é o prato da reunião da família, que sempre quando a gente mostra uma cultura, sempre tem aquele prato que é o prato do domingo, que reúne a família para saborear aquele alimento. Tem na cultura afro esse prato também? Bom, certamente tem, mas aí é até um pouco mais difícil porque a gente tem tantas etnias, né? Então, tudo depende, claro, do espaço em que a gente está pensando, do grupo étnico, e aí a gente vai encontrar muita variedade de hábitos alimentares e de certos pratos, né? Então é até difícil comentar sobre isso, porque tem muita diversidade. Aqui em Curitiba, a gente tem algumas pessoas que vendem comida efetivamente africana, não afro-brasileira, né? E aí, assim, é muito interessante, porque você vê a quantidade de comidas e pratos e ingredientes diferentes que tem. Então, assim, a gente encontra pratos de todos os tipos. Professor, como pesquisador, como é que o senhor observa essa influência da cultura afro aqui no estado do Paraná? Tem lugares aqui em Curitiba, por exemplo, ou aqui no Paraná, que a gente possa visitar para conhecer um pouco mais? Com certeza. A gente tem, assim como em todo o Brasil, a presença afro-brasileira é sempre muito forte. De vez em quando a gente encontra alguns mitos de que outras regiões do Brasil têm mais presença, Nordeste, Norte, por exemplo, mas a gente tem no Sul também, a gente tem em todos os lugares. Curitiba tem vários espaços, a Igreja do Rosário, o Clube 13 de Maio, e eu tenho uma colega de departamento, a professora Joseli, que ela tem um projeto muito interessante da UFPR chamado Afro Curitiba, em que você tem um roteiro da história da presença afro-brasileira aqui na cidade. E aí lá você consegue ver todos os espaços, todos esses elementos históricos ligados à dança, à cultura e também à alimentação. Como é que a gente pode ter acesso a esse material, professor? Está tudo na internet, né? Esse site tem um site que está online e lá tem todos os materiais, tem os passeios. É um projeto bem interativo, bem interessante, de acesso público, claro, gratuito. Então, qualquer pessoa interessada é só ir na internet pesquisar Afro Curitiba que vai encontrar todas as informações. Professora, eu gostaria de te perguntar assim, qual é o prato que você recomenda que as pessoas provem que vem dessa gastronomia afro? Olha, eu acho que nesse caso eu vou ficar assim naquele básico, que é pensar o acarajé, por exemplo, não é? Claro que o acarajé é muito associado à Bahia por conta de influências históricas, mas ali a gente encontra todos esses elementos que a gente conversou, né? O dendê, por exemplo, as influências religiosas, né? Então, eu acho que esse é um prato bem interessante. E eu, como sou uma pessoa que gosto muito de doce, eu acho legal também, a próxima vez que a gente comer quindim, que é um dos meus doces favoritos, lembrar que tem um pouco também, né, dessa história, dessa influência da cozinha feita por mulheres negras na formação até dos doces, como por exemplo o quindim. Já provar o alimento com esse olhar histórico. Exatamente, eu acho que é uma experiência super interessante. Obrigada, professor, pela sua participação. E depois do intervalo, a gente vai mostrar para vocês um prato que foi especialmente preparado para nós mostrarmos aqui no programa. Um prato que vem da origem e da cultura afro. Então saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Paraná História e Sabores. Hoje o nosso assunto é a cultura
cultura e a gastronomia afro. E agora nós viemos até o município de Colombo, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. E por que a gente veio para Colombo? Porque aqui o pessoal do Departamento de Cultura teve uma iniciativa bem legal que está justamente voltada para essa cultura, para a história, para a gastronomia afro. Eu vou conversar agora com a Mari, que é diretora do Departamento de Cultura, e também com a Sara, que é da Coordenadoria da Igualdade Racial. Vocês estão juntas nesse projeto, né? O que está acontecendo por aqui, Mari? Então, é um baita desafio, que Colombo é a 8ª maior cidade do Paraná. Aí, o último censo 2010 foi 260 mil habitantes. Então, estima-se aí 300 e poucos mil habitantes. E é um celeiro cultural. Aqui nós temos o orgulho de ter iniciativas de várias áreas. E era latente também trabalhar a cultura afro. E a cultura tem o poder de unir, tem o poder de mostrar que somos diferentes, mas precisamos conviver com essas diferenças. O que a coordenadoria faz? O que ela está fazendo? Nós, enquanto coordenadoria, né, junto ao departamento, né, de cultura, nós fomentamos, né, o movimento, ativamos o movimento para que possamos trabalhar junto, agregar as pessoas, conhecer as pessoas, que um dos nossos objetivos é a formação do Conselho da Igualdade Racial aqui no município. E está trabalhando em várias frentes. Nesse mês de novembro aqui tivemos várias ações, estão ainda acontecendo, né? Várias ações, rodas de conversa, né? Desde contação de história, as rodas de conversa estão com os idosos, nos centros, né, de convivência, as contações de história para as crianças, as palestras aos professores, né? A literatura. Então tem muita coisa acontecendo. O que a gente acha muito importante ficar claro? Quando a gente diz que houve uma movimentação estruturada, foi lá antes de 2012. Então, esse movimento em Colombo estava quase que adormecido. Na verdade, tem muita gente aqui que estava ativa em Curitiba ou em outras regiões. Como estamos próximos de Curitiba, de outras organizações. Isso, tem muita gente aqui que faz cultura afro, mas que estava ativo em outros municípios, organizando ações no estado inteiro, partindo de Colombo, mas talvez não movimentando exatamente todo o povo daqui. O Dia da Consciência Negra é um dia de luta, não é um dia folclórico para comemorar, é um dia para levantar a bandeira. E ele não pode ser somente em novembro. Então a gente sai do evento para o movimento. A gente quer que as ações continuem ao longo do ano. E no mês de novembro vocês realizaram essa feira aqui em Colombo. Explica o que aconteceu na feira. Essa feira foi a primeira feira, né? Feira de Cultura e Gastronomia Afro-Colombense, né? Assim, foi maravilhosa. Podemos mostrar a nossa cultura, a nossa música, a nossa alegria, né? Foi assim maravilhosa, né, Mária, essa construção dessa feira. Eram 10 barracas e 8 apresentações. Mas muito além disso, circularam por ali milhares de pessoas trazendo seus filhos, ouvindo, a gente diz assim, são as cores, os sabores, os temperos. E nessa feira tivemos essa boa convivência, né? Tivemos os terreiros, tivemos os católicos, o grupo evangélico, do break. Tivemos todos ali, que é esse o objetivo, essa união, né? Como o nosso programa é de gastronomia, eu quero perguntar para vocês o que tinha de comida boa lá na feira. Eu sei que tinha. Acarajé, caruru, vatapá, tem uma sobremesa que eles fizeram ali com leite condensado. Menina, a gente comeu bem na feira, que eu vou te contar que o pessoal pro ano que vem já está esperando, ansioso para a próxima. Ano, então. Isso, a ideia é trazer todo ano a feira. Bom, parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Obrigada. E me fala uma coisa, qual que é a comida afro que vocês mais gostam? O acarajé é difícil, né? É difícil de bater, né? É muito bom. O acarajé quente, com aquela pimenta. É muito você bom. gosta de uma pimenta? Gosta de uma pimenta. Então tá bom, vou convidar vocês para ficarem aqui, porque agora eu vou lá com a Fabiana, ela vai ensinar umas delícias da gastronomia afro pra gente. Vamos pra lá. Maravilha. Maravilha. E agora a gente está nesse espaço aqui, que é a Associação Beneficente Afro-Brasileira São Jerônimo e São Jorge. E quem está do meu lado aqui é a Fabiana, ela que é zeladora desse lugar, né, Fabiana? Me explica o que acontece aqui. O que é esse espaço aqui? O espaço, a Associação São Jerônimo e São Jorge está situada em Colombo, dentro também, né, do Ilia Xerac Nibá, que é onde nós cuidamos e damos assistência
há um entorno do Anaterra com mais de 250 famílias. O Anaterra é o bairro aqui onde ele está localizado. Isso, a gente trabalha com cesta de alimentos, verduras, fizemos a festa da Páscoa, do Natal, do Dia da Criança. A gente cuida do espaço da nossa comunidade. Esse é o projeto social da associação. Esse é o projeto social. Mas aqui também é como se fosse um templo do É candomblé. É O uma que casa acontece? de candomblé. O que acontece? O candomblé é uma religião, né? Nós somos de Queto, que é uma nação, e esse espaço já vai desde 2004, então já estamos 17 anos para 18 aqui. E esse espaço onde a gente acolhe, né? Além das pessoas que vêm à procura do espaço religioso e também social. Eu sei que a filosofia do candomblé está muito ligada à natureza, aos elementos da natureza. Explica como é que é isso. O candomblé, ele trata da natureza, né? O pessoal fala, mas como assim a natureza? Nós cuidamos dos orixás, por exemplo. Oiá, o que quer dizer Oiá? Oiá é um orixá feminino que é representado pelo vento. Então, se a gente poluir nosso ar, começa a ter problema da natureza. A Oxum, quem é Oxum? Oxum é a mãe das águas, aonde está totalmente ligado à natureza. A Oxóssi, quem é o Oxóssi? O dono das matas. Sem folha, nós também não podemos respirar. Então, tudo está ligado, a nossa religião afro está ligado à natureza. E hoje a gente vai fazer uma oferenda para Xangô. Isso. Me fala do Xangô. Então, Xangô é o nosso rei, é aquele que come bem, por isso que a comida é bem farta. É o dono do trovão e é aquele que faz justiça, né? As pessoas, quando são injustiçadas, fazem amalá pedindo a ele justiça. O que representa, no geral, assim, o alimento para o candomblé? O alimento para a gente é primordial, principalmente que lá os negros lá atrás, eles pegavam o que restava daqui, o que restava dali e fazia uma comida belíssima para os seus orixás. E eu sei que hoje você vai preparar um prato bem especial para mostrar para a gente, Sim, né? sim, O que você vai mostrar hoje? O amalá, ele é uma comida, né, típica que nós ofertamos para o Xangô. No começo, né, começo de tudo nós começar, o irã, que é a carne, nós fazemos ela bem douradinha, bem gostosa. Ela é frita, né? Ela é cozida, Cozida. aonde fica o caldo dela, aonde a gente vai bater o pirão Com o caldinho da carne faz o pirão com a farinha de mandioca. Daí tem a farinha, né, que é crua, que a gente bate. Temos o camarão e o quiabo, porque com esse caldo que ficou, a gente reserva um pouco para bater o pirão e um pouco a gente bota para cozinhar os dois juntos. Camarão e quiabo cozido. Isso. Aí vai também o arroz, que a gente faz umas bolinhas, que representa Iemanjá. O acarajé, por exemplo, eu deixei separado a farinha, né, e a cebola, porque até me perguntaram se era suco de limão. Não é suco de limão. Eu achei que era. Não é não. Achei que fosse. É que é batido. É da cebola. É da cebola. É batido um copo, né, depende da quantidade que for fazer. Bate ele no liquidificador ou, de repente, rala ela bastante para poder bater, para sair o acarajé. Esse aqui, então, é a base do acarajé. E aqui ele já está recheado. Isso, ele já está bem completado. O que mais que a gente tem, ó? O ovo representa Oxum, que é o orixá das águas e que foi uma das mulheres de Xangô também. E como é que você monta? Então, nós pegamos uma gamela com a folha de bananeira. E aí ele vai em cima da folha da bananeira. Isso. A base com o pirãozinho. Aí agora vem a carne. Aí vamos para o acarajé. A gente vai enfeitar. Essa massinha do acarajé, ela é feita com... Ela é feita com feijão fradinho. Ai, é bom feijão. Isso. Na verdade, hoje a gente tem a farinha, né, que facilita. Mas lá no comecinho, você pega, bota de molho de um dia para o outro, debulha ele, tira aquelas casquinhas, tira aquela água, bate no liquidificador,
torce ela num pano bem limpo, branquinho, para poder fazer a massa. É bem Hoje trabalhoso, não, né? hoje já vem a farinha, já. E esse aqui você fez com a farinha pronta já? Essa eu fiz, eu debulhei ele. Nossa, É porque fez ele é tudo. mais gostosinho, na verdade. A farinha facilita, mas só que o gosto não é o O mesmo. sabor original, né? Não, Quem não sabe, é. quem aprende a fazer a receita original, sempre vai fazer, né? E essas são as bolinhas que você falou pra Para Iemanjá. Iemanjá. E os ovos que simbolizam, você falou, E a Mãe água. Oxum, isso, Oxum. Mãe das cachoeiras. Então vamos para o quiabo. Aí eu queria ver assim, por exemplo, perguntar, o quiabo eu posso colocar assim, mas eu também posso colocar assim, para enfeitar. E qual que é o significado da diferença? Aham. Se eu colocar assim, eu estou agradecendo a ele. Se eu colocar assim, eu estou pedindo justiça a algo. Tá pronto? Prontinho. Então, esse é o amalá. Prontinho. E esse, então, vai ser a oferenda. Mas você me falou que tem uma quarta-feira que vocês fazem o amalá também e é compartilhado Isso. com as pessoas que estão aqui. Isso. É feito 2 desse. Um vai para Xangô e um vai para a comunidade. Fiquei bem feliz de conhecer Ai, um que pouco bom. mais Eu que agradeço. sobre o candomblé aqui com você, Fabiana. Mas eu sei que você não deixou a gente na mão, né? Não, Claro que não, esse é jamais, sagrado, esse a gente jamais. não toca. Mas você preparou a cara pra gente provar, Sim, né? preparei de 2 formas, porque tem Tá aqui, pessoas ó. que não gostam dele com quiabo, gosta sem quiabo. Ah, você fez o camarão sem quiabo. Sim. Bem temperadinho, né? Olha É. só que tempero que você botou aqui nesse recheio. Então, na verdade, é um segredo. Não. Ah, Não. Ele, na verdade, quando eu faço esse aí, é um tempero normal. Você coloca cebola, alho, coloca cheiro verde. Se a pessoa quiser colocar algum outro tipo de cominha, alguma coisa, eu acho que não combina muito com o camarão, mas cada um coloca o tempero que... Mas, na verdade, é isso. Eu só não coloquei a pimenta porque nem todo mundo pode, Gosta, quente ou né? frio. Então, a pessoa que faz o tempero bom, normalmente ela fala, ai, mas meu tempero é tão normal. Tá escondendo o jogo, né? Esse é pra gente provar, então. isso pode, esse Eu posso pode. chamar as meninas para provarem comigo? Pode, Quero chamar a pode. Mari e a Sara, que participaram com a gente do Departamento de Cultura aqui do... Prazer é Prefeitura de todo Colombo. meu. Mas essa Chega aqui, é Mari. boa do programa. Prazer é que todo delícia. meu. Vocês já conhecem, né, o acarajé? Já conhecemos o acarajé, inclusive, já experimentamos esse acarajé Já, na feira, na aqui feira, em né? Vicente agora. Eu aprendi muito com você hoje aqui, viu, Fabiana? Vamos provar o acarajé? Eu sei que o acarajé tem um segredinho do quente, do frio. Isso, você quer... O quente é na Quente? pimenta. Você tem a pimenta? Não, eu. Tem, Ah, vocês comem com pimenta, vocês comem sem pimenta. Ó, então vamos lá. A gente vai fazer inveja para quem está em casa. Esse é sem o quiabo. Ah, eu quero com quiabo. Eu amo quiabo. O quiabo é um ingrediente assim meio polêmico, né? As pessoas amam ou odeiam, né? Que delícia. Eu amo. Eu odeio. Eu amo. Eu adoro quiabo. Aprendi, né? O tempero, ó, Tá bom? maravilhoso. Uma delícia. Obrigada. Delícia. Eu gosto de quiabo muito. Quiabo com frango, quiabo com... O acarajé é o do feijãozinho, né? Que você falou. Uhum. Muito gostoso. Meninas, tá aprovado? Esse Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui em Colombo, mostrando um pouco desse trabalho de vocês. Fabiana, Eu obrigada. agradeço. Um prazer. Foi um prazer estar aqui. E eu convido você de casa para assistir aos nossos programas, todos lá no nosso canal do YouTube, tá? Você vai lá na TV Paranaturismo, aqui ó, tem o QR Code para você apontar a câmera do celular e ir lá pro nosso canal no YouTube e assistir todos os nossos programas que estão lá, tá bom? Vai na playlist do programa Paraná História e Sabores e lá você vai ficar conhecendo muitas etnias que vivem aqui no nosso Paraná, muitos pratos típicos, muita receita legal que você vai aprender a fazer, tá bom? Também você pode mandar um WhatsApp para mim, lá pelo número que está aparecendo aqui na sua tela. Manda um recadinho, manda uma sugestão de programa, a gente está esperando a sua mensagem. Ok? Se tiver foto, manda foto, que a gente divulga nas nossas redes sociais. O programa Paraná História e Sabores fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma delícia do nosso Paraná.